Bom dia, pessoas, tudo bem? Deixa eu me apresentar, eu sou a professora Roberta, eu vou dar aula de matemática para vocês, tudo bem? Sexto ano A. Para a aula de hoje, eu vou fazer a correção de alguns exercícios da avaliação diagnóstica que vocês fizeram, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente, eu vou resolver, lembrando que eu vou resolver alguns exercícios da avaliação diagnóstica que vocês realizaram, né? Então, o que acontece? A primeira questão. Vamos fazer a leitura dela aí. Era uma questão mais de interpretação de texto. Você teria que fazer uma primeira leitura para você entender o que está acontecendo aí no problema, né? O que ele está dizendo. E depois você ia fazer uma segunda leitura para você ir pegando os dados aí do exercício. Então vamos lá, ó. Para um show de rock que aconteceu em uma sexta, um sábado e um domingo, foram vendidos 246 mil ingressos. Os funcionários Alex, Fernanda e Vanessa trabalharam em dias diferentes e eram responsáveis por contar o número de pessoas presentes em cada dia. Alex contou 54 mil, Fernanda contou 100 mil pessoas e Vanessa contou 92 mil pessoas. Aí o que aconteceu depois? Eles concluíram ao final do evento que na sexta-feira compareceram menos pessoas que no sábado, além de domingo ter comparecido mais pessoas que sexta-feira e menos pessoas que no sábado. Sendo assim, a ordem dos funcionários que trabalharam na sexta, no sábado e no domingo é respectivamente, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, escrever os principais dados aí que o probleminha nos deu, né? Então, vamos lá. Ele falou que o Alex, ele contou 54 mil pessoas. Marco lá 54. Falou também que a Fernanda contou 100 mil pessoas. E, por último, ele falou que a Vanessa contou 92 mil pessoas. Agora, vamos para o segundo passo aí, né? Escrever as comparações aí que ele falou, né, no exercício. Ele falou que sexta-feira teve menos pessoas que no sábado. Falou também que no domingo tiveram mais pessoas que na sexta e menos que no sábado. Então vamos lá, olha. Então o que acontece? Fazendo as comparaçõezinhas aí, nós encontramos o quê? Que sexta-feira contou com 54 mil pessoas. No sábado, tiveram quantas pessoas? 100 mil pessoas. E no domingo, contou 92 mil pessoas. Ai, professora, será que está correto? Vamos aí para a nossa pergunta, para a nossa comparaçãozinha aí, né? Vamos ver se tá correto. Sexta-feira, teve menos pessoas que no sábado. Se sexta-feira teve 54 mil e sábado 100 mil, realmente, ó, essa ordem tá certa. Vamos pro próximo aqui, ó. Domingo, mais pessoas que na sexta-feira. Se domingo teve 92 mil, realmente teve mais do que na sexta-feira, que teve só 54 mil. E ele fala também que domingo, né, teve mais pessoas que na sexta e menos que no sábado. Realmente, né? No sábado teve 100 mil. Então, realmente, o domingo teve menos pessoas do que no sábado. Só que ele não pergunta o exemplo, né? Ele não está perguntando a ordem de pessoas, ele pergunta o quê? A ordem de funcionários, né? Então, a ordem de funcionários é o seguinte: na sexta-feira, quem trabalhou foi o Alex. E no sábado, quem foi que trabalhou foi a Fernanda. E no domingo foi a Vanessa. Então, nesse probleminha aí, a alternativa era a alternativa C. A ordem é Alex, Fernanda e Vanessa. Tudo bem? Esse exercício aqui você tinha que fazer leitura, né? Você ia ler uma, duas, três vezes, quantas vezes fosse possível, para você entender o quê? O enunciado aí, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos lá. Nossa questão 2 aí, ela fala o seguinte: a professora entregou para seus alunos a seguinte figura geométrica. Então, ó, veja bem, ele entregou essa figura geométrica aqui. Só perceber uma coisa, aqui no centro, que figura geométrica que é? É um retângulo, né? Enfim, vamos continuar aí. Continuando. Ela pediu para que ele juntasse os lados da figura
que no final formariam o quê? Então, o que aconteceu? Pegou, ela deu essa figura aqui e falou para eles juntarem, né, essa figura. Aí ela quer saber o que se formou. Formou essa figura de A aqui? Ou será que formou essa figura de B? Ou essa figura de C? Ou a figura de D aqui? Então, vamos analisar, ó, por que eu peguei e falei para vocês? Olha a base dessa figura aqui, é um retângulo. E quais as medidas que ele colocou aqui, ó? Bem pequenininho, tá o quê? Um retângulo, né, de 3 por 4, né? Então, vamos lá, vamos procurar uma figura que tenha a base 3 por 4. Vamos lá, ó. Esse aqui tem, esse tem, esse tem e esse aqui tem. Ah, professora, todos têm. Então, a gente não pode o quê? Comparar com a base, que a base todos têm a mesma medida. Só que aí, ó, vamos lá, vamos verificar aí. Aí, ó, olha essa altura aqui desse triângulo, ele tem quanto de altura? Tem 5, né? Olha aqui que bacana que é. A altura dessa figura aqui tem quanto? 2. Então, a gente já descarta o item A. Esse aqui tem quanto de altura? 5. Beleza, pode ser. Essa figura o C tem quanto de altura? 3, então descarta. E essa figura aqui D tem quanto de altura? A altura aqui tá parecendo o quê? Ó, tá parecendo um 3 também, né? Então descarta. Qual que é a única figura que a altura aqui, ó, do triângulo, né, ó, dessa parte do triângulo tem 5? Alternativa B, né? Então o correto seria a alternativa B de bosque. Tudo bem, gente? Vamos para a próxima questão. Então, vamos lá. Nossa terceira questão é o seguinte. A Beatriz entregou um objeto igual ao da imagem para os alunos e pediu que eles observassem. Então, vamos lá. Observamos esse cubo aí com 3 quadradinhos faltando, né? Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. Considerando um cubo como os que compõem o objeto entregue por ela, como unidade de medida, o volume do objeto é igual a quanto? Então, ele pergunta qual que é o volume dessa figura aqui. Lembrando que como que é o cálculo do volume? Eu pego a base da figura vezes a altura. Então, vamos lá, olha, a base dessa figura, eu tenho o quê? 1, 2, 3 quadradinhos, né? E de lado eu tenho 3 também, porque como é um cubo, todos os lados têm a mesma medida. Então, como que eu calculo o volume dessa figura? A área da base, que é 3 vezes 3, que dá 9, vezes a altura, que é 3 também. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Muito atentos aí, porque você vai falar, ai, professora, o volume claramente é 27. E eu falo para vocês, está errado. O volume da figura total. Só que pensa comigo. Eu não tenho faltando 2 quadradinhos aqui, ó, 1, 2 quadradinhos. Então, eu tenho que pegar e fazer 27 menos o volume do quê? De 2 quadradinhos. Que no caso aqui, ó, cada quadradinho, qual que é o volume dele, ó? 1 vezes 1 vezes 1. Por quê? Base, né? A base, que é 1 vezes 1, dá 1, vezes a altura, que é 1. Então, o volume de cada quadradinho é o quê? É 1. Então, se eu sei que o volume de tudo esse cubo tem 27, 27 menos 2, porque tá faltando 2 cubos aqui que tem volume 1 cada um. Então, eu pego 27 menos 2, que vai dar quanto? 25. Então, o nosso volume aqui é o quê? 25 cubos. Tudo bem, turma? Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 4 aí. Nós temos o seguinte, o professor pediu que os alunos observassem a seguinte planificação e dizessem o nome dado ao sólido geométrico relacionado a ela. Então, vamos verificar aqui. Então, veja bem, eu tenho esse sólido geométrico aqui, né? Essa planificação desse sólido geométrico aí, né? Só vamos observar o seguinte, olha. Essa figura aqui que está no meio, que aparentemente, né, certamente é a base, quantos lados ela tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, 6 lados. Então, a base vai ser o quê? Qual o nome que se recebe
Quando a base tem 6 lados de medidas iguais aí. Lembra lá que a professora lá do quinto ano falou para vocês, né? Começa com H, vamos lá, vai lembrando aí. Quando você vê as alternativas, você vai lembrar bem. Ó, os alunos responderam que o sólido geométrico é chamado de... Vamos lá, prisma de base pentagonal. Pensa comigo, pentagonal. Uma figura de quantos lados? A base? 5, né? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o item A eu já descarto, não é o item A. O item B fala um prisma de base hexagonal. Hexagonal é quantos lados? Quantos lados? Que eu acabei de falar, quer dizer que eu não falei, eu queria que vocês relembrassem aí. São quantos lados? Hexagonal. São 6 lados. Então, vamos lá, pode ser a B. Vamos ver a alternativa C. É um hexágono. Mas espera aí, um hexágono, o que acontece com o hexágono? É 6 lados. Só que pensa comigo, ele aqui não é somente um hexágono, certo? Ele tem outras figuras envolvendo aí. Então, vamos ver o próximo aí, o item C, o D, desculpa. Um paralelepípedo. Chuta que é macumba, não tem nada a ver, né? Então, o que acontece, ó? Um hexágono é só essa parte da base aqui. E como ele tem as outras partes aqui, lembra lá do quinto ano. Então, eu tenho o quê? Um prisma de base hexagonal. Tudo bem, gente? Será que essa alternativa? Alternativa B mesmo, prisma de base hexagonal. Tudo bem, turma? Então, vamos para a questão de número 5. A questão de número 5, ela é interpretação também, né? É um pouquinho enunciado, ela é um pouquinho extenso o enunciado dela. Então, vamos ler bem devagar aí, ó. Laura recebe o jornal impresso todos os dias de manhã em sua casa. Certa manhã, verificou que havia uma matéria a respeito da diferença da média salarial por categoria dos cargos no Brasil, apresentada por meio de um gráfico que continha alguns dos cargos citados na matéria, como o que está apresentado abaixo. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o gráfico, né? Eu não, né? A prova apresentou e eu coloquei aqui no slide o gráficozinho aqui, né? Então, vamos analisar. Ele fala assim, ó, a diferença salarial entre homens e mulheres por categoria de cargos em reais. Então, ó, essa parte mais clarinha representa o que? Homens. E a parte mais escura aqui, pintada mais escura, representa a parte correspondente a mulheres, tudo bem? Então, vamos lá, olha. Aqui no consultor, o homem recebe 5.457 e a mulher, geralmente, a média aí, recebe 3.359. Aí aqui ele comparou também o cargo de supervisores e encarregadores. E aqui ele colocou também de especialistas graduados. E por último, coordenadores e gerentes. Então vamos continuar. Aqui ele coloca, né, da onde tirou esse gráfico e tal. Então vamos continuar aí para a nossa pergunta. Ao analisar o gráfico, Laura identificou que havia uma categoria de cargo com maior média salarial e que a diferença do salário entre os gêneros também era grande. Podemos afirmar que a maior média salarial indicada no gráfico, considerando a diferença salarial do cargo correspondente entre homens e mulheres, é de quanto? Então, vamos lá, gente. Qual cargo aí que está aparecendo, que está tendo mais destaque aí no nosso gráfico? Olha, podemos verificar, olha bem aqui, ó. Tá bem nítido quem é. É o cargo de coordenadores e gerentes, certo? Então, veja bem, ó, olha a pergunta que ele fala. Podemos afirmar que a maior média salarial indicada no gráfico, considerando a diferença salarial do cargo correspondente entre homens e mulheres, é qual? Então, ó, tá nítido que a gente vai ter que comparar o coordenadores e gerentes. Então, vamos lá, vamos para a nossa segunda parte aí, que é a nossa resolução, nossa resposta, né? Então, copiei aqui o gráfico novamente para vocês.
com a nossa pergunta, né? Para a gente não perder de mão o que ele está perguntando. Então, vamos lá, ó. Aí tem as alternativas que ele coloca lá, A, B, C, D, que eu coloquei para vocês. E vamos aí para o nosso cálculo, né? Antes, infelizmente, coloquei a resposta aí, né? Que droga, saiu, mas tá bom, vai. Que pena, né? Que eu ia pegar e a gente ia comparar as questões, mas vamos lá, vamos para a resposta. Então, nessa categoria, que é a categoria dos coordenadores e gerentes, o que acontece? Os homens ganham quanto que está marcado? Está bem pequenininho aqui, mas dá para vocês enxergarem bem lá na folha de vocês, né? Que é R$ 12.006. E as mulheres, elas ganham R$ 8.183. Sendo que a diferença entre esses valores é igual a 3.823. Ai, professora, como que eu faço quando ele fala diferença? Diferença nada mais é do que uma conta de menos, né? Ou seja, uma conta de subtração ou conta de menos, mesma coisa, né? Então, eu faço os 12.006 reais, né? Menos o R$ 8.193. Fazendo essa subtraçãozinha, eu vou chegar no 3.823. Aí, o que acontece? A gente ia comparar aqui as alternativas, né? Então, o que acontece? O maior salário aí, tudo bem, 12.006. Item A, item B e o item A, item B e o item D, beleza. O item C a gente descartava. Aí, vamos lá. E ele fala aqui no item B, no item A, né? Ó, sendo que a diferença é de 3.359. Chuta que é macumba, tá errado, né? A diferença é de 3.823. Aí, ó, já tinha descartado o item C, agora descarto o item A. Agora, o item B, né? Vamos lá. Por que não é o item B? Ele fala que o maior salário aí é o de 12.006, beleza. Sendo que a diferença é de 8.647, nada a ver. A menos para as mulheres, nada a ver. Chuta que é macumba, né? Tem nada a ver. Fazendo a subtração, nós chegamos no 3.823. Então, a alternativa correta é a alternativa D, né? Da maior salário aí dos homens é 12.006, sendo que a diferença é de 3.823 a menos para as mulheres, tudo bem? Esse exercício aqui, você ia ficar um pouco mais tempo para você fazer a leitura dele, mas ele não era impossível, não. Era o quê? Interpretação, tá bom, turma? Vamos para a próxima questão. Então, vamos continuar aí. A questão de número 6. Ela fala o seguinte: Raimunda tem uma loja de acessórios, os quais ela mesma produz. Ela está preparando os materiais necessários para produzir as bolsas mais vendidas na loja. Cada bolsa precisa de 60 centímetros de uma fita parecida com seda para fazer a alça e ela tem 3 metros de fita à sua disposição. Raimunda conseguirá fazer, sem desperdiçar fita, um total de quantas bolsas, né? Então, vamos lá. O item A aí, eu vou colocar todos os itens, o A, o B, o C e o D. Vamos para a resolução. A primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte. Ela tem, né? Cada alça de cada bolsa usa 60 centímetros. Ela tem 3 metros. Então, o que nós vamos fazer? A gente precisa saber que o metro, vamos lá para a nossa resolução, um metro é igual a 100 centímetros. Então, o que acontece? Eu vou ter que passar esses 3 metros para centímetros, né? Então, eu sei que 3 metros vale quantos centímetros? Aí, o que eu faço? Só multiplicar, né? 3 vezes 100 dá quanto? Dá 300 centímetros. Então, eu transformei, né? Metros, passei para centímetros. Eu tinha 3 metros, passei para centímetro, fiquei com 300 centímetros. Depois, o que a gente vai ter que fazer? Fazemos uma divisãozinha para saber quantas alças, né? De bolsa ela vai conseguir fazer com 300 centímetros. Então, o que eu faço? O próximo passo, nossa divisãozinha. Lembrando que essa barra aqui,
a representação de divisão, né? Ó, faço 300 dividido por 60, que é 60 centímetros. O que eu fiz aqui? Esse zero do numerador simplifica com esse zero do denominador. Então, vai ficar como 30 dividido por 6. Quando eu fizer 30 dividido por 6, vai dar 5. 5 o quê? Alças. Então, o que vai acontecer? A Raimunda vai conseguir fazer o quê? 5 alças, ou seja, 5 bolsas. Tudo bem, turma? Nessa questão aqui, você tinha que lembrar o quê? Que 1 metro é igual a 100 centímetros, tá bom? Vamos para a próxima questão. A questão 7 é o seguinte. Tiago tem uma extensa coleção de livros. Ele os deixa organizados em uma estante separados por gênero, né? Seu gênero favorito é o suspense, que ocupa 25% do espaço de sua estante. Assim, os livros de suspense equivale a... Aí ele fala, equivale a quanto, né? Então, vamos lá, turma. Lembrando que você não podia esquecer, né? Não pode ter esquecido que o nosso total aí, quando a gente está falando de porcentagem, é 100%, tudo bem? Então, o que eu fiz? Uma das maneiras de se resolver, né, esse exercício 7, é a gente fazendo uma barrinha aí, tudo bem? Então, eu fiz uma barrinha e cada barrinha, ela tem 25%. Então, se o total sempre é 100%, olha, 25 mais 25 dá 50, mais 25 dá quanto? 75, mais 25 vai dar 100%. Então, essa nossa barrinha aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 100%, tudo bem? Mas eu não quero, na resposta, você vai ver que ele não quer em porcentagem, que ele já deu em porcentagem, ele quer em fração, né? Então, o que acontece? Eu sei que o nosso total aqui tem 100%. Então, o gênero de suspense ocupa 25%. Então, ocupa uma parte somente. Então, ó, só essa parte aqui, uma parte só. A minha barrinha eu dividi em quantas partes? Em 4 partes iguais. Então, o que acontece? Esse 25% representa quanto em fração? 1/4, né? Eu peguei uma barra, dividi por 4 e cada partezinha dessa aqui representa o quê? 1/4, tudo bem? Certo, turma? Então, assim, os livros de suspense equivale a quanto? Alternativa A, ele fala 3/4 de livros? Não, né? Alternativa B, 1/2, ou seja, a metade? Não, né? Metade, não. Ele não falou isso? Alternativa C, 1/3 de livros? Não. E alternativa D, 1/4 de livros? Sim, a alternativa correta é a alternativa D de dado, 1/4 de livros. Tudo bem, turma? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. A questão de número 8, vamos ver o enunciado aí. Fala o seguinte, Fabiano fez uma coleção de bonés. Ele viu em uma loja de bonés 4 tipos de marcas e estilos diferentes. Vamos ver lá os preços, né, das marcas aí. Ó, a marca A custava R$ 49,50. A marca B, R$ 48,80. A marca C, R$ 49,75. E a marca D, R$ 47,99. Vamos lá para a pergunta do nosso probleminha aí. Ele experimentou e decidiu comprar o boné mais caro e depois um boné mais barato. Ou melhor, ao contrário, né? Um boné mais barato e um boné mais caro. Então, quanto Fabiano gastou? Então, vamos lá, gente. Aí eu vou ter que analisar, ó, o boné mais barato custa quanto? Olha, até tá aqui já, né? O boné mais barato, ele custa R$ 47,99. E o mais caro, ele custa quanto? Quanto? R$ 49,75. Então, para saber quanto que ele gastou, era só eu fazer o quê? Somar o valor do mais caro com o mais barato, né? Então, eu fazendo essa somatória aí, né, de R$ 47,99 mais R$ 49,75, ia dar um montante aí de quanto? De R$ 97,74, né? Então, a alternativa A, ele fala que o Fabiano gastou
é R$ 98,30? Não, né? Alternativa B, R$ 97,74 é a alternativa B, mas vamos verificar o C. O C, R$ 96,79? Não, né? Veja bem, se você está disperso aí, o que acontece? Acaba marcando a alternativa C, né? Vamos ver a alternativa D, R$ 86,64, nada a ver, né? Que vocês poderiam ter confundido aí o item A, B e o item C, né? Se você tivesse errado aí, né, a conta de adição aí, né? O nosso somatório aí. Então, alternativa correta, alternativa B, tudo bem? R$ 97,54. Turma, o que acontece? Vou resolver com vocês, resolvi com vocês questão de 1 até a 8. Professora, a senhora não vai resolver a 9 e a 10? Ainda não vou resolver a 9 e a 10, tudo bem, turma? Por quê? Porque ainda tem algumas pouquíssimas pessoas que ainda não fizeram essa avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica, ela não é para vocês terem nota, muito pelo contrário. É o quê? É para eu verificar as dificuldades de vocês, para a gente dar um ponto de partida no nosso começo aí de bimestre, tudo bem? Então, a 9 e a 10 eu vou corrigir em um segundo momento, tudo bem? Então, eu quero que vocês, por favor, essa semana, peguem essas questões de 1 até a 8 que eu passei para vocês, façam no caderno de vocês, coloquem as respostas, né, do jeito que foi passado aqui nos slides direitinho, para vocês terem no caderno de vocês, tudo bem? Num segundo momento aí, um pouco mais para frente, eu vou dar uma olhada no caderno de vocês. Ai, professora, como a senhora vai olhar o caderno, nossos cadernos, se a gente está em casa? Não se preocupe que eu vou pensar numa estratégia aí para olhar esses cadernos de vocês, tá bom? Então, vão deixando o caderno arrumadinho, bonitinho aí, tudo bem? Então, bons estudos para vocês aí, tá bom? E qualquer dúvida, pergunte no Google Classroom. Deixem um recado lá que eu respondo para vocês, tudo bem? Muito obrigada pela participação de todos e todas, né?